Vamos falar sobre nutrição e oncologia? É um tema que eu particularmente adoro e que eu quis trazer aqui para vocês para a gente dividir essa nossa proposta de uma especialização em nutrição oncológica diferente. Então, quem adora esse tema ou quem quer conhecer um pouco mais sobre nutrição e oncologia, com certeza já procurou entender quais são as formas que a gente pode atuar e onde estão e quem são esses pacientes com câncer. A gente sabe que esse número é grande e tem crescido, mesmo se a gente pensar que novos tratamentos têm sido desenvolvidos e novas drogas também. Existiram com certeza avanços no diagnóstico também desse paciente, por isso esse número crescente de casos, mas junto a isso, a gente tem uma população cada vez mais idosa, né? Uma população super idosa, que tem maior probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas, ou seja, cada vez mais a gente vai trabalhar com uma população que convive mais tempo com a doença. Apesar de todos esses avanços no tratamento, na terapêutica de controle e até mesmo de cura do câncer. Então, existem terapias novas, existem novas drogas que possibilitam um maior controle, uma maior sobrevida desse paciente, existe. Mas, de um outro lado, a gente também sabe que todos os tratamentos, eles causam, em menor ou maior grau, um efeito adverso para o nosso paciente, porque o tratamento ele não atinge somente as células doentes. Muitas vezes, de forma sistêmica, ele atinge as células sadias do nosso organismo e isso pode levar a eventos adversos que atrapalham o desenrolar do paciente, o enfrentamento do tratamento, toda essa jornada que é clássica do paciente oncológico, do diagnóstico até a sobrevida livre de doença ou o convívio com a doença, se a gente for pensar num paciente sobrevivente ou que trata o câncer por mais tempo ou numa doença avançada. O que a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? A gente precisa conhecer o paciente como um todo, a gente precisa entender as necessidades dele, mas a gente tem campos de atuação fundamentais quando a gente fala em nutrição e oncologia. Então, a gente vai trabalhar desde a prevenção do desenvolvimento da doença, e é importante falar em prevenção também. É importante a gente conhecer, quando trata o paciente, a origem daquilo, os fatores de risco, para que a gente possa orientar a população e trabalhar políticas públicas também voltadas à prevenção. Então, a nossa atuação em educação nutricional e novos hábitos, ela tem papel fundamental se a gente for considerar esse como ponto primário. Ah, mas eu já trabalho com doente com câncer, eu quero trabalhar com doente com câncer. A gente está falando num paciente que tem o diagnóstico e que vai enfrentar um tratamento muito provavelmente. Então, eu estou falando, como nutricionista, em pensar em como admiti-lo numa assistência nutricional, que forma eu vou avaliá-lo, o que a minha avaliação diz, né? Será que eu leio um consenso, eu leio uma diretriz, aplico na minha prática, mas pouco conheço do que isso tem de consequência ou por que essa ferramenta foi elaborada? Por que esse diagnóstico requer uma maior atenção que outro tipo de diagnóstico? E qual é o momento de eu agir? Eu tenho tempo para isso, eu conheço, eu sou segura para pensar em oportunamente indicar uma terapia nutricional para o meu paciente sem que isso implique em riscos ou demora numa intervenção? Essa é a segurança que a gente só consegue se a gente senta, estuda, aprende e conhece não só aquilo que alguém passou e a gente repete, mas que a gente conhece a relação, o motivo e o porquê de estar fazendo tal conduta em oncologia. Então, desde a prevenção até a convivência com a doença, até qualidade de vida e até pensar em cuidados paliativos, por exemplo.
Então, o paciente melhor preparado e que conhece mais os efeitos desse tratamento, quando a gente fala numa intervenção, numa terapêutica oncológica, seja ele qual for o tratamento, é aquele paciente que vai estar mais bem preparado, é aquele paciente que vai aderir melhor, enfrentar melhor, ter menos interrupções do tratamento ou menos pausas, e a gente vai falar de um sucesso provável do tratamento ou de uma qualidade de vida mantida para esse doente. Se eu olhar para o paciente com câncer do ponto de vista nutricional, a gente sabe que o impacto é gigante, a gente sabe que falar em câncer é pensar logo num paciente que tem uma performance nutricional muito acometida, que muitas vezes é porque a gente não identificou precocemente ou a gente não teve oportunidade de agir. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de agir porque a gente não conhece e não se manifesta ali perante uma equipe multiprofissional falando do nosso papel, da importância da nutrição em oncologia ali no diagnóstico precoce. Então, falar em nutrição oncológica é definir essas condutas e terapias que vão considerar o paciente como um todo, mas olhando o local do seu tumor, o tipo de tratamento, quais os tratamentos que existem, eu conheço, e por que a gente opta, por que a equipe optou por esse, quais as consequências, qual vai ser a evolução do câncer naquele tipo de cenário e tratamento, né? Qual que é o tipo de droga utilizada, ela tem algum efeito colateral específico por ser aquela droga, ela tem alguma relação com a nutrição propriamente dita, e aí eu estou falando não para o paciente só que está naquele acompanhamento ou que internou para você acompanhar. Eu estou falando no paciente que está na casa dele, no paciente que faz o acompanhamento ambulatorial e que precisa de cuidados diferentes para o enfrentamento da doença. Então, de novo, a gente acredita muito que para fazer o diferencial de forma segura e que essa segurança atinja o seu paciente, o seu cliente, a gente precisa de uma adequada formação do nutricionista para que ele entenda esse contexto da evolução, né, do diagnóstico em si e da evolução do câncer. Quais são as propostas terapêuticas que existem para o controle ou para a cura dessa doença? Qual é a indicação? Existem contraindicações nesse momento? E qual que é o momento, então, mais oportuno que nós, nutricionistas, precisamos agir, precisamos estar presentes para mostrar o quanto a nossa profissão é importante na assistência nutricional. Então, trabalhar de forma que a gente tenha segurança nesse conhecimento e que a gente consiga dividir experiências com uma equipe multiprofissional de assistência ao paciente com câncer. A Organização Mundial da Saúde, ela já relata que a educação interprofissional é um passo necessário na preparação de uma prática colaborativa. Então, um profissional de saúde que ele é preparado para a prática em colaboração com os demais profissionais, ele é, sim, um profissional diferente, que aprendeu a trabalhar numa equipe interprofissional. E ele tem competência para fazer isso, para colocar, para impor o que ele pensa, para pensar nas suas condutas e considerar o que os outros profissionais também pensam, pensando, lógico, em atingir os objetivos do paciente e do tratamento oncológico naquele momento. Então, nesse contexto todo, da importância da nossa atuação no câncer, no paciente com câncer, da prevenção até o acompanhamento, é que criou-se a pós-graduação em nutrição oncológica interdisciplinar junto com a PUC, como eu mencionei. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse curso que a gente acredita que faz diferença para o profissional ter mais segurança de atuação com o paciente com câncer? Então, é um curso totalmente online, então você organiza seu tempo da melhor forma. Ele segue todas as recomendações do MEC, a gente não precisa ter preocupação quanto a isso. No total, são 4 módulos que vão durar 18 meses. As aulas são todas videoaula gravadas, que são liberadas semanalmente. Então, são disciplinas oferecidas nesse formato de videoaula, mas que a gente também tem encontro ao vivo com os estudantes, com quem participa da pós, discutindo casos clínicos ou só
com o nutricionista, naquele módulo que foi desenhado especificamente para você, ou de forma interdisciplinar. Então, nesse momento, o estudante ele tem como interagir com o professor, com o docente e tutor da disciplina, com os outros estudantes para trocar experiências, e isso é muito interessante, mas também com profissionais de outras áreas em módulos específicos. A gente convidou para falar sobre determinados assuntos, sobre todos esses assuntos que abrangem a nutrição oncológica, profissionais especializados no tema. Então, de uma forma geral, se eu vou falar de radioterapia no câncer, quem vai falar é o radioterapeuta. Se a gente vai falar de cirurgia, mas qual cirurgia? Cirurgia de cabeça e pescoço. Quem vai falar é o especialista, o cirurgião de cabeça e pescoço. A gente vai falar sobre tumores hematológicos. Então, é um oncohematologista que atua e muitas vezes em grandes hospitais referência em oncologia do nosso país, que vai falar sobre o tema. E na parte de nutrição também são professores, mestres ou doutores que têm a vivência em centros de oncologia e que trabalham já há tempos com esse paciente com câncer, tentando mostrar, trazer aqui para vocês o quanto é importante a gente falar na experiência de quem trabalha com oncologia, trazendo as atualizações importantes e pertinentes na área. E muitas vezes esses professores, médicos, físios, nutris, enfermeiros, farmacêuticos, que trazem esses conteúdos, eles até trabalham em centros, por exemplo, de pesquisa clínica em oncologia. Então, também a gente vai ter essa visão que é muito importante para o nutricionista. Estar mais próximo de desenhos de pesquisa clínica, entender quais são os principais pontos de cada estudo, o que a gente pode fazer nesse sentido, e até para a gente ter uma visão mais crítica para interpretar esses dados que hoje a gente sabe que estão disponíveis num volume bem grande. Todas essas atividades, elas são acompanhadas por um professor, e elas possuem um formato estimulante. Então, é naquele modelo de gamificação em que o aluno pontua conforme a execução, a participação no tempo correto das atividades, a participação na discussão de caso clínico, que são as aulas ao vivo, em que existe essa interação e muito mais. E a gente tem a relação com bônus em virtude daquela pontuação. Então, é uma forma dinâmica de trabalhar a plataforma de ensino à distância. Esses casos clínicos que eu comentei, que são ao vivo, eles buscam, então, mimetizar uma situação de discussão de caso clínico numa equipe interdisciplinar, para que a gente consiga olhar em módulos oportunos, muitas vezes vão ser discutidos só com a equipe de nutrição, mas em módulos específicos de interdisciplinaridade, a gente vai entender como que cada profissional atua em oncologia e o que a gente precisa conhecer para ter uma conduta mais segura e assertiva. Além disso, a gente disponibiliza fóruns de discussão com temas polêmicos e atuais em oncologia, onde todo mundo pode participar e a gente pode se atualizar conforme os temas do momento. Então, o que a gente quer com um programa desenhado como esse? A gente quer que o nutricionista ele seja capaz de compreender todos esses conceitos que eu mencionei, da prevenção, do diagnóstico, da escolha do tratamento, do impacto do tratamento e do modelo assistencial em oncologia hoje existente. A ideia é que a gente tenha essa capacidade para desenvolver as habilidades em função desse conhecimento adquirido e da troca de experiência, mas que a gente tenha mais segurança para tomar uma atitude como nutricionista prestando assistência em oncologia, mas de uma forma diferencial com essa visão interdisciplinar, que a gente não considera só ali o paciente e o que eu sei da nutrição, mas que a gente olha como um todo. Então, a forma como a gente age depois de conhecer todos esses aspectos, com certeza vai ser uma conduta, uma forma de ação
que gere conduta muito mais eficiente e segura, e com certeza isso é percebido pelo seu paciente, pelo seu cliente. Então, ele é um curso extremamente rico em conteúdo, em experiências, além dessa disposição de viabilizar essas metodologias que eu mencionei para vocês, essas metodologias didáticas que são bastante preconizadas pelo MEC e pela CAPES, nesse formato totalmente online, que pode ainda facilitar seu desenvolvimento. Então, de acordo com o seu contexto de vida, do que hoje você já faz, você consegue organizar seu tempo e a gente apresenta esse conteúdo, facilita essa forma de aprendizado de um novo conhecimento que precisa ser adquirido quando eu penso ou quando eu escolho ser um nutricionista de ação em oncologia. Então, é uma especialidade que já é bastante grande, mas que ainda está crescendo muito em função de tudo isso que a gente conversou aqui um pouquinho com vocês. Então, ser um nutricionista que para se dedicar a entender e a conhecer a fundo a relação da nutrição e oncologia em todos esses aspectos, com certeza fará de você, profissional, um profissional diferente, um especialista que tem uma visão muito mais ampla e interdisciplinar do cuidado. Então, a gente está te aguardando aqui para conhecer o curso, para facilitar esse desenvolvimento em nutrição oncológica de forma interdisciplinar, trazendo muito mais segurança, confiança e benefício para o seu paciente. Vem conhecer!